Boa noite a todos, meu nome é Vivian, eu sou de Biologia Bacharelado 2019 e eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui presentes hoje, principalmente os nossos calouros, né, de 2023, que estão participando aí da Semana do Calouro e que hoje tiveram o trote solidário deles, que foi arrecadar dinheiro para levar para o abrigo de animais aqui lá de Capanema. Então sejam todos muitíssimos bem-vindos. E também aos veteranos, que eu vejo alguns aqui no chat, que tem alguma da minha turma de 2019 até também de turmas anteriores. Então, gente, a nossa palestra hoje ela vai ser com o Jackson Osvaldo, que é desenvolvedor de software com experiência em Python e familiaridade com outras linguagens orientadas a objetos. Eu já peço desculpa, Jackson, que eu vou errar alguns nomes aqui com que tu trabalhas, porque realmente é bem difícil. E ele trabalha com frameworks como Django, PyQt5, Beautiful Soup e bancos de dados relacionados como o MySQL, o PostgreSQL e não relacionadas como o MongoDB. Boa noite, Jackson, tudo bom? Tudo sim, Vivian. Obrigado pelo convite. Eu gostaria muito, imensamente, de agradecer o convite. Mas é isso. Posso começar? Pode sim, fique à vontade. O palco é seu agora. Deixa eu só ir para cá. Ah, tá, peraí. Deixa eu começar. Já vou avisando que eu estou nos dados móveis, então se tiver algum delay, me avisem. Pode abrir o áudio e falar, que aí eu já sei. E aí eu dou um jeitinho por aqui. Tudo bem, a gente avisa. Beleza. Conseguindo ver minha tela? Conseguindo ver minha tela? Tá tudo certinho? Sim, estamos vendo. Beleza. Bem, gente, boa noite. Meu nome é Jackson. Eu sou desenvolvedor de software, como a Vivian já falou. Trabalho com isso tem 4 anos, 5 anos. Profissionalmente tem 4, mas eu trabalho há mais tempo com pesquisa também. Tem uns 5, 6 anos por aí. E bora lá. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas. Principalmente sobre programação para biólogos, né? Ou para pessoas que querem ou que trabalham com biologia, ou que pretendem, ou que irão trabalhar com biologia. E isso envolve ou engloba inúmeras áreas da biologia e talvez até não áreas da biologia também. Aí hoje, nessa palestra de hoje, ela vai ser uma palestra de 1 hora, né? Porque eu entendo que pode ser um conteúdo um pouco maçante, mas eu sempre tento deixar ele um pouco didático, engraçado talvez, não sei se eu consigo, mas bora lá. A gente vai começar pela apresentação. Essa é uma apresentação feita, no caso, minha, para vocês saberem quem está falando e o aval que eu tenho para falar sobre isso. E depois a gente vai introduzir o assunto, a gente vai falar sobre o que é programação, aí tu vai me perguntar que mentira, como é que isso tem a ver com biologia. Depois a gente vai falar sobre mitos e verdades relacionados à programação, né? Programação na biologia, de forma mais enxuta. Ferramentas, essas ferramentas a gente vai falar tanto sobre linguagem de programação como ferramentas para desenvolvimento de software, onde você vai poder desenvolver, colocar código e usar para implementar essas funções. Depois eu vou apresentar uma coisa maravilhosa para vocês, que é o GitHub. No GitHub a gente vai conseguir encontrar projetos para trabalhar com filogenia, com análise de proteínas, macro e proteínas ou coisas afins. E tem coisinhas até para análise de genoma e tudo, filogenia e por aí vai. Depois a gente conclui e eu vou deixar um momento para a gente trocar ideia, pra vocês fazerem perguntas e assim por diante. Beleza, eu gostaria de começar isso aqui tudo com essa frase do Nicolas Negroponte, que ele diz assim, que a computação não é mais sobre computadores, é sobre viver, sabe? E falar de programação, a gente não tem como não falar sobre computadores, sobre computação. Então, eu acredito que todos vocês concordem, talvez não, mas enfim, que hoje nós vivemos em uma sociedade, em um globo, de certo modo, que está pautada exclusivamente ou grandemente em tecnologia. A gente não consegue mais viver sem os nossos smartphones, a gente não consegue viver sem a nossa rede 5G, a gente não consegue viver sem muita coisa relacionada à programação, relacionada à tecnologia e relacionada de uma forma bem ampla à computação. Então, literalmente, hoje, a computação não é mais sobre computadores, sobre o que é que eu tenho ali no computador, o que é que ele pode fazer ou não, mas é sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso cotidiano, sobre trabalho também, sobre trabalhar com isso.
E partindo disso, né, eu sou Jackson Osvaldo, eu tenho 26 anos, eu sou filho de agricultores, sou um ex-funcionário público, eu fui quase engenheiro ambiental, eu fazia engenharia ambiental aí na UFRA, foi assim que eu conheci o Lorival, e alguns amigos que estão aqui hoje, que agradeço imensamente pela vida, a vida ter me apresentado eles. Sou um pai de pet, tenho 2 cachorrinhos, eu sou analista de sistema, falta só um pouquinho para me formar, e sou um empreendedor e trabalho com desenvolvimento back-end. E eu sou empreendedor na área de desenvolvimento de software, eu tenho uma empresa, uma software house, e a gente presta serviço para muitos clientes aqui do estado e fora do estado também. E a minha ligação com programação, ela começou na UFRA, dentro da UFRA, na grade curricular do curso de Engenharia Ambiental, a gente tem acho que são 2 ou 3 disciplinas, ou mais disciplinas que envolvem programação de maneira muito direta, desde aprender programação, tipo conceitos, para que serve, como é que funciona, até desenvolver código. Então, quando eu descobri programação dentro do curso de engenharia, eu me apaixonei, foi amor à primeira vista, um dos amores que eu tenho na minha vida até hoje, e que não pretendo de forma alguma largá-lo. E quando eu descobri programação, eu fiquei fascinado com o que eu podia fazer com isso. Eu não sei se vocês têm essa mesma paixão ou curiosidade, talvez... não sei, aquela curiosidade que nasce sobre coisas que a gente não consegue entender direito, mas que ainda assim fascina, sabe, a gente? Era assim comigo com programação. Quando eu escrevi o primeiro código, a primeira linha de código, e eu consegui executar aquilo no computador, e ele me deu um retorno com uma palavra "Olá, mundo", eu fiquei inteiramente apaixonado por aquilo. Eu descobri que eu podia fazer muita coisa com isso, e principalmente ganhar dinheiro. Eu gostaria de dizer para vocês que essa apresentação a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre ganhar dinheiro, e além disso sobre pesquisa também, sobre projetos open source, projetos que a gente pode colaborar e aumentar o nosso currículo, e além disso agregar na área de vocês, que é de biologia, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, só dá um sinalzinho aí que eu respondo, não tem problema. Beleza, introdução. Do que a gente vai falar? Do que nós falaremos? A intenção dessa palestra é que vocês entendam que a programação, tipo, que programar um computador, e a gente vai falar sobre o que é, de fato, programação daqui a pouco, é como uma utilidade, sabe? É uma ferramenta. Ela não é um bicho de 7 cabeças, não é nada desse aspecto, e ela foi pensada para a gente conseguir resolver problema, sabe? A programação ela foi feita para a gente resolver problemas. E por isso eu digo que ela é uma ferramenta. Diferente de algumas pessoas que endeusam linguagem de programação ou coisa do gênero, eu não. Eu pego linguagem de programação e trabalho com elas todo dia. Então, tem Python, tem Julia, tem R, tem Rust, tem um monte de linguagens, um monte de tecnologias, e a única coisa que me interessa nelas é que elas são ferramentas que eu vou utilizar para sanar um determinado problema. Um ou mais problemas do meu dia a dia. Tem até uma coisa que o pessoal fala dentro do nosso meio de desenvolvimento, que geralmente os programadores são preguiçosos, porque, por exemplo, um cliente chegou para mim e pediu para eu enviar 1000 e-mails para ele até o horário do almoço, só que cada e-mail é para um cliente diferente, aí tem que enviar em uma determinada hora. Aí eu, com a cabeça de programador e preguiçoso que sou, eu não vou ficar abrindo o Gmail e mandar um e-mail de cada vez, e algo do gênero. Eu vou organizar isso numa planilha, vou escrever um código em Python e vou enviar isso aí dentro de, não sei, uns segundos. Então, o pessoal diz que a gente é meio preguiçoso e a gente usa a programação para resolver essas paradinhas. E a outra coisa é entender de verdade que o atual mercado de trabalho nos pede skills ou ferramentas pessoais poderosas e diferenciadas, sabe? Eu acredito que trabalhar com biologia hoje é um desafio, de certo modo, e isso ainda mais no nosso país, né, com um monte de problema político, econômico, enfim. E eu sinto na pele, algumas vezes, que algumas pessoas que estão começando a trabalhar, elas têm, ou ingressar no mercado de trabalho, têm dificuldade de se inserir, porque ou falta alguma skill pessoal, alguma skill técnica, ou simplesmente o mercado está pedindo muita coisa que a pessoa não consegue suprir, sabe? Então, acredito que trabalhar com programação, ou quem tem um conhecimento técnico, não precisa ser sobre programação, mas sobre tecnologia, tem um grande know-how, um grande rol de conhecimento que vem a agregar muito em empresas, em instituições de ensino, e
e ambientes que vão precisar de vocês e vão requerer muito de vocês também. E a outra coisa é que a gente pense no futuro com isso tudo. De novo, como eu falei no início, trabalhar com programação é entender que a gente vai trabalhar com tecnologia, de certo modo. E tecnologia vai além da programação, vai além disso tudo. Eu acredito literalmente, e até alguns amigos meus dizem que eu sou entusiasta de tecnologia, eu acredito literalmente que grande parte do que a gente tem hoje de tecnologia vai mudar e a gente vai ficar ainda mais dependente de algumas coisinhas relacionadas à tecnologia. Então, quanto antes a gente perceber que olhar para esse mundo tecnológico com um pouco mais de carinho, ou até de ambição, é interessante, fica mais tangível para a gente conseguir galgar espaços ainda maiores, sabe? E beleza, vou ficar aqui de olho no WhatsApp, porque eu fico com medo de estar travando aqui que eu estou nos dados móveis. Beleza, tudo certo. Outra coisa, eu queria mostrar esse salário lindíssimo aqui para vocês, para lhes falar sobre uma coisa. Existe dentro da biologia uma área muito específica, das muitas que existem, na verdade, mas existe uma muito específica, que é a bioinformática, e os profissionais que são formados nessa área, ou que têm especialização nessa área, são chamados de bioinformatas, e essas pessoas, elas trabalham com análise biológicas, mais focadas no computador, na programação. Então, vocês conseguem trabalho em instituições como o hospital, o Einstein, tem hospitais da rede Unimed, instituições de pesquisa e por aí vai. E a intenção disso é mostrar para vocês que, como biólogos, vocês conseguem atuar em outras áreas, principalmente na tecnológica, que é o que eu tenho cabedal teórico para falar, que lhes pagam muito bem, sabe? Literalmente eles pagam muito bem. E que vai, às vezes, além da sala de aula, além da pesquisa e tudo, mas que não foge disso, de certo modo. Então, um dos salários de bioinformata que eu encontrei, um dos maiores, né, na pesquisa que eu fiz para essa apresentação, bateu R$ 7.137 por mês. Isso era uma contratação CLT, ou seja, carteira assinada, e você tinha acesso, direito a todas as benesses no que diz respeito à CLT, como seguro-desemprego, auxílios, férias e por aí vai. Então, esse é o salário que você tem. É claro que você vai ter outras coisas, né, para pagar com isso, mas, enfim, esse é o salário que você teria por mês para receber como bioinformata. O menor que eu encontrei, na verdade, a média salarial das pessoas que trabalham com bioinformática ficou em torno de R$ 5.930 por mês. De novo, trabalha com CLT e tem todas as outras coisas nesse aspecto. Uma coisa importante de conotar, e eu só coloquei isso aqui mesmo para chamar a atenção de vocês, é que vocês conseguem ganhar bem mais que isso aqui no mês, se vocês empreenderem, de certo modo. Se vocês olharem para a biologia, para a bioinformática como um negócio em potencial, e se aventurarem nesse universo de trabalhar com programação voltada para a bioinformática. Mas, beleza, a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Além disso, outra coisa relacionada a essa coisa toda da programação é que, de novo, a programação em si, não importa se é para biologia ou outra coisa, a gente fala muito em problema, sabe? Um programador, ele é um profissional que trabalha com a resolução de problemas. Ele não necessariamente trabalha desenvolvendo código. Ele trabalha desenvolvendo código, é claro. Trabalha desenvolvendo código, é claro, mas esses códigos são para resolver problemas. Então, a gente trabalha muito com a noção de que a gente vai lidar com esses problemas e a gente precisa, junto de um time ou individualmente, traçar metodologias ou formas de ter uma solução para aquele problema. Então, no que diz respeito a problemas, no mundo da biologia, problemas novos e antigos exigem olhares atentos, porque é isso que, basicamente, a programação, o mundo tecnológico faz com que a gente veja ou abra os olhos para essas coisas. A gente precisa estar atento a problemas que antes não tinham resolução ou não tinham como ser processados de forma mais rápida, e hoje, com o custo computacional que a gente tem, de certo, em alguns momentos mais reduzido, a gente consegue reimplementar algumas funções, algumas ferramentas e tratar essas coisas de maneira mais facilitada, sabe? Então, ultimamente, alguns desses problemas usam muito tecnologia para serem resolvidos, sabe? Então, vai de tecnologia para, por exemplo, não sei, encontraram um fóssil antigo de não sei quantos milhões de anos e um profissional
né, conseguiu desenvolver um código que fez a definição do rosto dessa pessoa em uma modelagem 3D. Né? Isso é um avanço significativo. Inclusive, eu esqueci o nome do pesquisador, mas tem um pesquisador brasileiro que faz isso, e ele trabalha com Python, com uma solução chamada... esqueci o nome agora da ferramenta, mas é muito legal. E agora que eu lembrei disso, se eu tivesse lembrado antes, eu tinha trago para a gente colocar aqui. Mas beleza, eu falei um monte de coisa até agora, falei de programação, falei que ganha bem, o que pode ganhar bem, mas o que é programação? O que é isso tudo e como é que eu posso entender esse negócio todo? Só tomar um pouco de água. Beleza, de maneira conceitual, um conceito foi tirado dessa fonte aqui, eu não coloquei autor porque ia ficar muito feio o meu slide, mas pode consultar o link encurtado que vai certinho para o artigo. Programação, segundo esse site, é um portal de cursos de programação, o Khan Academy. Programação é o processo de criação de um conjunto de instruções que dizem ao computador como realizar uma tarefa. Então, de novo, programação é o processo de criação de um conjunto de instruções que dizem ao computador como realizar uma tarefa. Beleza, é isso, programação é isso. Você vai pegar o computador, esse processo de criação de conjunto de instruções, esse conjunto de instruções é aqueles códigos-fontes lá que você vê, e esses códigos-fontes que você vê são as instruções basicamente ditas, elas vão dizer ao computador o que fazer, o computador vai fazer. Pronto, é isso. De maneira muito prática, enxuta, pragmática, é isso. Mas, para mim, que sou um programador que já trabalho há mais de 4 anos com isso, programação não é só isso para mim. Programação é uma coisa que envolve, além dessa coisa toda de mandar o computador fazer algo, envolve um processo lógico, computacional, integração com pessoas e um processo de inovação. Ou seja, trabalhar com programação é ter um processo de pensamento, não acelerado, não nada nesse aspecto, mas um processo de pensamento lógico, que te leve a ter deduções ou a fazer conclusões que sejam tão realistas, no caso, que consigam gerar esse processo de forma que você consiga resolver aquele problema de forma coerente, coesa, sem deixar brechas, sabe? Então, isso é uma coisa fundamental para a gente que trabalha com programação. E, claro, trabalhar com programação, desenvolver essas coisas envolve o uso de computacional. E esse uso computacional não necessariamente envolve apenas o computador. Envolve trabalhar com servidor, envolve trabalhar com entender qual a diferença de um hardware para um software, envolve entender que nessa coisa computacional a gente vai trabalhar com pessoas, e essas pessoas entendem esse universo de forma diferente, porque elas têm habilitações e mundos diferentes dentro da tecnologia. Dentro do mundo da programação é tudo muito amplo, muito diverso. E beleza, nesse processo todo de integração com outras pessoas, a gente entra na medida da integração, que é a seguinte coisa: trabalhar com programação ou trabalhar com tecnologia leva em consideração que a gente tenha que conviver ou que está integrado com pessoas, com diversas pessoas que possuem diversos conhecimentos diferentes. Então, vamos colocar aqui de maneira hipotética, que vocês começaram a fazer um levantamento faunístico em um determinado ambiente, e me desculpem, por favor, alguns exemplos que eu vou dar aqui da minha cabeça, porque, enfim, eu não sou um biólogo, eu sou um programador. Mas voltando. Imaginem que a gente vai fazer um levantamento faunístico e a gente precisa, nesse levantamento faunístico, de um biólogo, de um engenheiro ambiental, de mais alguns profissionais, dependendo do estudo que for solicitado lá pelo órgão, por exemplo, pelas SEMAS do Estado, que vocês podem atuar nesse levantamento faunístico, e de flora também, eu acho. E a gente tem uma tabela de dados, de informações, muitas informações, passa de 1 milhão de linhas de informações, e esse 1 milhão de linhas foi gerado por uma ferramenta computacional que eu levei lá para o campo e isso gerou para mim. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou analisar esses dados? Existem ferramentas no mercado que já vêm prontas e que talvez a gente consiga fazer essas análises. Como, por exemplo, Jackson, eu consigo pegar o Excel e fazer uma análise de todos esses dados com o Excel, eu consigo fazer tranquilinho. Olha, eu diria que você talvez consiga, porque o Excel ele tem limitação. Então, você tem lá mais de 1 milhão de linhas. Então, é possível que você vai conseguir fazer, mas aí entra um custo computacional.
Então, você vai ter mais de 1 milhão de linhas, dependendo do tanto de colunas que tem esse documento, o computador vai processar isso de maneira muito devagar e ainda vai levar em consideração o tipo de computador que tu tem, a memória RAM, o processador e tudo, porque tudo está interligado para a gente trabalhar com isso. Então, trabalhar com programação, a gente conseguiria criar um processo de inovação para esse problema. Ou seja, o que acontece? Eu não vou conseguir trabalhar com Excel, o SPSS, que é uma das outras soluções que tem no mercado, é muito cara, não estou a fim de ter uma licença craqueada, um software pirata, que é o que geralmente acontece. Vou pegar uma linguagem de programação, uma ferramenta, e vou gerar um código que vai pegar essa planilha, vai analisar por partes e vai gerar um relatório para mim, já com todos os gráficos, as médias estatísticas, o que eu quiser no que diz respeito à análise de variação, de correlação, o que quer que seja, e pronto, tenho isso aqui, sabe? Então eu integrei uma equipe de pessoas com conhecimentos diversos, gerei esse processo todo, pensei de maneira lógica no que diz respeito ao processo, em como elucidá-lo de uma outra forma, e otimizei o meu custo computacional, de forma que eu conseguisse processar essas informações de maneira mais interessante. Eu diria que até ágil, de maneira ágil, sabe? Sem ficar batendo cabeça com aquilo tudo lá. Então, para mim, hoje, isso é pessoalmente, programação é isso aqui tudo. E às vezes um pouco mais, sabe? É conseguir integrar isso tudo. Eu diria que quem trabalha com programação, e não necessariamente trabalhar com programação te faz um programador, mas trabalhar com programação, acho que me exige que eu saiba que tenha tato, eu acho, um tato humano, sabe? Para entender que as coisas são interligadas e que eu não posso fazer tudo sozinho. E existe outros dois conceitos, mas já são mais conceitos no que diz respeito a tipos de programação, que são muito interessantes para vocês, porque esses tipos de programação são os que vocês mais usam nos estudos que são feitos, né? Tanto no que diz respeito à análise genômica, por exemplo, como a coisas para gerar, por exemplo, um ramo filogenético de alguma coisa, ou para fazer uma análise estatística sobre alguma coisa. Então, existem dois tipos de programação dentre as inúmeras programações que existem no mercado, no mundo acadêmico. E desses tipos de programação é a programação funcional. Nessa programação funcional, como o próprio nome diz, ele faz referência a funções. Então, na programação funcional, a gente trabalha de forma mais bruta, com funções de forma pura. Ou seja, a gente pega um problema, esse problema, por exemplo, da planilha que eu dei no exemplo anterior, no slide anterior, a gente pegaria esse problema e iria desenvolver uma série de instruções de código, linha por linha, 1, 2, 3, 4. Nessa primeira linha aqui seria uma função, sabe? Tipo, uma função matemática mesmo, vou colocar assim, mas não necessariamente uma função matemática. Mas aí, vocês lembram lá da função matemática no ensino médio, que a gente tinha lá um f de x igual a x mais b, ou y é igual a x mais b, e dentro desse fator, né, dessa função, a gente conseguiria passar depois números e a gente chegaria no resultado. Na programação funcional, na programação no geral, o conceito de função se faz muito próximo disso. Então, a gente teria aqui várias linhas, né, de código, e cada uma dessas linhas de código seria uma função, e elas fariam determinadas coisas. Por exemplo, no exemplo da planilha, a gente teria uma primeira linha de código que ia pegar essa planilha, abrir ela e ler todos os dados e armazenar num canto para mim. Pronto. Essa foi a primeira parte do código. Aí a outra parte do código seria eu pegar esses dados que estão lá e fazer a primeira análise estatística. Não sei, eu quero fazer uma análise de correlação entre o dado A, o dado B e o dado C. Eu quero gerar alguns dados ali gráficos e pronto, esse foi a outra parte do código. A última parte do código seria gerar todos os gráficos para mim, dessas análises, pegando os resultados que eu tive nas outras duas funções e gerar isso para mim. Aí vocês percebem que é uma sequência, 1, 2, 3. Isso é o que a gente chama de programação funcional. Geralmente, é o que geralmente o pessoal usa, é mais usual, é mais corriqueiro, a gente consegue resolver problemas de forma mais rápida. Isso focando para pessoas que trabalham com biologia ou que estudam, o que precisam de programação dentro da biologia. E existe a outra, a lindíssima, programação concorrente,
E nessa programação concorrente, as coisas começam a complicar um pouco. Complicar em termos computacionais, eu diria, e complicar em termos de conceito, em termos de aplicação conceitual, de função, de outras coisas dentro do código que a gente vai precisar escrever para que aquilo funcione de maneira correta. Dentro da programação concorrente, a gente trabalha com processos em execução simultânea. Então, diferente da programação funcional, que a gente estruturava uma coisa de cada vez, né, sequencialmente, 1, 2, 3 e 4, aqui a gente não vai ter isso. A gente vai ter 1, 2, 3 e 4, mas eles vão ser executados no mesmo momento, por exemplo, de forma simultânea, na verdade. Então, a gente usa muito isso daqui quando nós temos um volume de dados muito abrupto, muito grande, sabe? Enfim, é redundante, mas imagina que você tem um genoma para analisar inteiro, alguma coisa assim, uma sequência genômica para analisar inteira. Isso são muitos dados convertidos para bytes no computador, sabe? Então você precisa de uma forma, de uma estratégia, de uma metodologia para conseguir analisar isso. E a programação concorrente foi feita para isso. Tem estudos aqui na UFPA de Belém, de pesquisadores que trabalham com o que a gente chama de programação em CUDA, que é basicamente pegar esses dados, a gente desenvolve alguns códigos, e esses códigos trabalham executando essas funções simultaneamente. Antes, né, o pessoal usava muito programação funcional. Eles deixavam isso executando e levava tipo 3, 4, 5 dias, às vezes mais de uma semana para executar todo o código e gerar o resultado. O problema é quando dava problema, é quando dava erro. Então tinha que voltar do início para conseguir ter todo esse processo de novo. Aqui na programação concorrente ou simultânea, a gente tem resultados em cada uma dessas etapas, pode ter, dependendo da forma como for projetado, e a gente vai armazenando isso. Então, se der problema, a gente já sabe o que é que aconteceu, ou volta o processo, ou reinicia, ou reanalisa o código e segue. Beleza, esses aqui são os conceitos de programação. Mas aí agora tu vem com a tua linda pergunta e me diz assim, mentira, Jackson, como é que isso tem a ver com biologia? Não tem nada a ver, tu não falou nada de sentido agora, não consigo enxergar onde é que eu vou encaixar isso em biologia. Aí, beleza. Aí o que é que a gente vai falar ou vai pensar agora? Eu vou te perguntar, na verdade, te pedir para que tu pense em um problema de biologia que poderia ser resolvido com tecnologia, sabe? Pode não ser de programação, mas se for, vai ser ótimo, tá? Aí, esse problema de biologia, ele pode ser, na verdade, qualquer dos problemas que tu imagine hoje, na minha cabeça, eles são passíveis de resolução com programação. Com programação. Imagina um outro aqui que eu pensei agora, de maneira muito espontânea, catalogação, não sei se é o termo certo, por favor, se não for me corrijam, catalogação de bichinhos, de seres vivos, sabe? Então, imagina que você está fazendo um levantamento de bichinhos, eu acho que é de fauna, levantamento faunístico, e você precisa identificar alguns animais, sabe? Você precisa identificar alguns animais. É possível hoje, com programação, com inteligência artificial, de certo modo, e essa palavra está muito no hype hoje, inteligência artificial, mas é possível desenvolver uma aplicação para celular, por exemplo, que consiga armazenar, ter acesso a uma base de dados com inúmeras fotos de insetos, não sei, de mamíferos, o que quer que seja, e a gente consiga tirar uma foto desse animalzinho que a gente viu nesse processo de levantamento e jogar nesse aplicativo, e esse aplicativo conseguir fazer uma varredura nessa base de dados e dizer para a gente qual o nome daquele animal, espécie, nome científico, tudo para a gente. Dependendo da forma como a gente projete isso, tem como ser feito, tem como ser executado. A coisa mais prática e tática que eu tenho pesquisado há um tempo, que eu leio, é sobre essa coisa de análise de proteínas, análises genômicas também, e filogenia. Então, tudo no que diz respeito a isso, ou muitas coisas no que diz respeito a isso, que precisam de custo computacional, a gente consegue aplicar programação para ter resultados interessantes. Existem aplicações no mercado, e a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso, que foram desenvolvidas do zero, utilizando, por exemplo, Python como linguagem de programação, ou outras tecnologias, para otimizar esse processo de trabalho desses pesquisadores, sabe, às vezes. Então, é isso. Mitos e verdades. O que acontece? Geralmente, quando a galera começa a querer
não sei, trabalhar com programação ou utilizar a programação para trabalhar dentro da biologia, para fazer alguma coisa acontecer na biologia com isso, a gente escuta logo que eu preciso de uma formação para trabalhar com programação, sabe? Eu preciso ter uma formação, mas é de tecnologia para trabalhar com isso. E na verdade não, sabe? Hoje no mercado a gente não tem nenhuma legislação, nada específico que te obrigue a ter uma formação para trabalhar com programação, para trabalhar, por exemplo, como bioinformata. Você não precisa ter um curso superior para trabalhar com programação. Agora, para trabalhar como bioinformata, eu acho que seria necessário que você soubesse pelo menos o que é uma proteína, né, e as outras coisas. E dependendo do cargo, no que diz respeito à bioinformata, aí sim você vai precisar de uma formação em biologia, né? Mas no que diz respeito à programação de forma crua, não. Tá? Outra coisa é que, para saber programar em si, eu preciso saber muita matemática. Preciso ser um crânio em matemática. Não, 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 não. Então, você não precisa saber muita coisa de matemática, e isso, de novo, vai depender muito do teu problema, sabe? E essa coisa toda de saber matemática, ela se encaixa muito em alguns problemas, algumas situações, mas, de novo, vai do que você está trabalhando, do que você quer trabalhar e do que você vai lidar. Por exemplo, naquele exemplo lá que eu dei aqui de cabeça, você vai... tem aquela tabela lá, aquela planilha com mais de 1 milhão de linhas de dados, e você vai fazer análises estatísticas. Então, eu falei em correlação, eu falei em análises gráficas e tudo. Então, isso aí já envolve um outro tipo de conhecimento que você não necessariamente precisa ter para fazer com que aquilo aconteça. De novo, imagina que você está envolvido com outras pessoas num projeto. Então, o que você vai precisar saber é o que a pessoa vai te dar de roteiro. O professor Lorival, por exemplo, vai te dar todo o roteiro estatístico daquilo. Jackson, está aqui a função, essa função vai me dar esse resultado aqui, esses parâmetros A, X mais B significam isso e isso aqui. Aí você pega e implementa isso no código. Aí você senta com o professor, valida com ele, vê se está tudo certinho e segue o barco. Então é por isso que eu digo que programação não é só escrever instrução no computador e aplicar isso para a tua vida como biólogo ou bióloga e ter o resultado ali bonitinho. Não, na verdade, é você entender que trabalhar com código é conseguir integrar outras pessoas à tua equipe, ao teu time de desenvolvimento, de pesquisa, enfim, e conseguir congregar esses conhecimentos diversos, às vezes congregar no código, sabe? E isso aí é o louco. E a outra coisa é que tu precisa ser nerd. Não sei se as pessoas dizem que eu sou um nerd, né? Um nerd incurável, mas não necessariamente é regra. Talvez se tu gostar de Darth Vader ou de Star Wars, tá tudo certo, mas de resto. E algumas verdades que de fato são incuráveis para a gente que trabalha com desenvolvimento, que trabalha com tecnologia, é saber que a gente precisa ciclar conhecimentos e estudar bastante. Ou seja, a gente sempre está em processo de busca de autoconhecimento, de melhoria das nossas ferramentas de trabalho, de Python, de o que quer que seja. Por exemplo, eu sou um programador que trabalha com Python. É uma linguagem de programação. Essa linguagem de programação ela é bem facinho de aprender, facinho entre aspas, mas enfim, é bem mais tranquila da gente conseguir entender a sintaxe, a forma como ela trabalha e tudo. E só que ela muda. Então, todo ano o pessoal lança uma versão diferente. Hoje a gente está na versão 3.11, se eu não me engano. Aí na versão 3. Já teve a versão 2.7, aí a gente está na versão 3.11. Da versão 2.7 para a versão 3.11, mudou tudo. Tudo, basicamente, do que eu conhecia de Python mudou. Então, eu tive que estudar cada uma dessas versões para conseguir entender o que é que a nova versão tinha a me acrescentar. Não necessariamente você precisa estudar todas essas versões, mas, às vezes, a gente tem que ficar ligado no mercado e segurança também das coisas que a gente está desenvolvendo. Então, sempre tem que estudar alguma coisa, sempre tem que ficar estudando alguma coisa. Não sei, saiu uma metodologia nova de trabalho, não sei, um princípio lá chamado Scrum. Aí eu tenho que estudar esse negócio para entender isso, tentar ver se é interessante e aplicar na minha rotina de trabalho, ou do meu projeto. Outra coisa, trabalhar com programação diz respeito a resolver problemas. Foi o que eu falei lá no início da nossa conversa, e isso aqui não tem como fugir. Se algum de vocês um dia for trabalhar com programação e vocês pegarem alguma coisa para resolver, literalmente vai ser um problema.
E lembra de problema matemático, é isso. Não que seja um problema matemático, mas enfim, vai ser um problema. Não sei, o Lorival chega com algum aluno ou uma aluna que está interessado em programação e diz para ela: "Ei, tu consegue desenvolver uma aplicação que consiga gerar, não sei, um dado X, um gráfico Y sobre esse grupo aqui filogenético?" Aí, esse vai ser o teu problema. E o resto desse teu problema vai ser conversa com o Lorival para entender como é que isso tudo funciona, filogenia, o que é isso, o que são ramos filogenéticos, grupos, parará, parará, e como é que eu consigo gerar isso aqui. Isso vai ser o teu problema e o processo de estudo sobre isso também vai envolver esse problema num todo, sabe? E, de novo, eu tenho que reforçar isso, que saber programação não diz respeito apenas a saber programar, diz respeito a eu tenho pensado muito nisso, que na verdade diz respeito mais às tuas skills pessoais, em muitos aspectos, do que as skills e apenas as skills técnicas, sabe? Porque existem coisas dentro dessa coisa toda de trabalhar com código que a gente precisa entender que ficar enfurnado dentro de casa, olhando apenas para o computador e fazendo as coisas acontecerem dentro da máquina, não vão fazer da gente um profissional melhor. Na verdade, não. Trabalhar seja com biologia, seja com programação, o que quer que seja, ou com os dois juntos, quer dizer que você vai trabalhar com pessoas. E trabalhar com pessoas exige de você um tato como ser humano, para entender que se você não sabe comunicar um problema para outra pessoa, esse problema ele não existe. E se a outra pessoa também não sabe comunicar um determinado problema para você, isso não existe. Então vocês precisam entender, é necessário, na verdade, que a gente entenda que trabalhar com programação, trabalhar com tecnologia, com desenvolvimento de coisas, seja para biologia ou não, quer dizer que a gente precisa entender algumas coisas além da máquina, além do que é exato. Beleza. E tem uma paradinha que eu queria muito falar para vocês, que é a programação na biologia. Eu peguei um pedaço de um artigo do Olhar Digital que fez um aparato geral sobre profissionais, né, que trabalham com biologia e que estavam falando sobre o uso da programação dentro, né, do trabalho deles. Então, esse aqui é um biólogo, o Zanetti. Ele diz o seguinte: hoje você pode ser um biólogo muito bem sentado na frente do computador. Então, uma das coisas que eu falava no tempo de curso de engenharia é que eu não era um engenheiro não iria ser um engenheiro de campo, porque, meu pai, não consigo. Acho que uma vez que eu fui, eu passei muito mal, eu vomitei e não consigo, não tenho pique para isso. Então, hoje, eu conseguiria, por exemplo, trabalhar como engenheiro do meu escritório também. Programação me possibilitaria isso hoje, como engenheiro, trabalhar dentro do escritório apenas e trabalhando com programação. Só que não. Decidi trabalhar só com programação. Aí diz a NET, introduzindo o curso Algoritmos, Biologia e Programação para Iniciantes, né? Também disponível no Coursera, que inclusive, se vocês quiserem, um ótimo portal para quem quer aprender coisas novas, não só programação, tecnologia. Essa disciplina é ministrada por Philippe Coupeau e Pavel, dois professores de ciência da computação da Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos. A proposta dessas pessoas é desenvolver sistemas que organizem informações disponíveis em banco de dados. Tá, essa coisa de desenvolver um sistema que organize informações disponíveis em banco de dados tem sido atualmente muito recorrente em alguns estudos que eu tenho lido, sabe? Por quê e para quê? Imagina que a gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma biodiversidade muito rica, muito rica, muito rica. E a gente tem muitas espécies de animais, de plantas, enfim. Imagina você conseguir organizar, nem que seja minimamente, ou, não sei, num município, de um pequeno grupo, de um bairro, todo o ecossistema daquela região em dados. Você organiza isso tudo em dados e deixa disponível para o mundo todo saber disso numa base de dados na internet. Isso é muito significativo porque dá acesso a outras pessoas conseguirem fazer pesquisas com base nisso, desenvolverem outros estudos com base nisso, e é muito interessante utilizar programação ou tecnologia, de novo. Banco de dados não necessariamente envolve programação, para a gente conseguir desenvolver coisas novas e inovar sempre, sabe? E um exemplo, continuando o texto, um exemplo seria criar algoritmos e softwares que facilitem o acesso de biólogos à base de genomas, por exemplo. Então, foi basicamente isso que eu falei. A gente pega coisas que existem de fato e a gente só
dar mais publicidade a isso no mundo, sabe? Para o mundo. Essa área é também conhecida como bioinformática. E aí a gente chega na nossa queridinha bioinformática. E segundo o Zanetti, cresce até no Brasil. Né? O outro curso sugerido é o de Python para ciência de dados e genoma. Esse daqui ele fala que tem lá na Alura e tudo, mas beleza, está aqui o link. Tá? Depois eu vou passar esse slide para o pessoal da organização, aí vocês podem baixar. Beleza. Agora, senhores e senhoras, a gente chega numa parte um pouquinho mais próxima do que é programar, do que é programação. O foco dessa palestra não foi falar para vocês como programar, ou como fazer isso, como fazer aquilo, foi dizer para vocês que existem formas de a gente pegar a programação e aplicar isso dentro do curso de biologia para a gente conseguir fazer coisas interessantes, inovar. Beleza, existem dentro dessa coisa de ferramentas, e lembra lá que eu disse lá no início que para mim programação não é ainda usar linguagem de programação. Programação, dentro desse mundo a gente tem rixa, tipo, programador Python tem rixa com programador Java. A gente diz que Java é muito verboso e Python eles dizem que é muito Nutella. Mas na verdade é que cada uma dessas duas programações, essas duas linguagens, são ferramentas, elas resolvem problemas específicos de uma forma diferente, mas que sempre ou talvez atinjam os mesmos resultados. Então, esse que é o importante. Então, eu organizei essa parte de ferramentas em 3 partes. Primeiro, linguagem de programação. Segundo, são ambientes de desenvolvimento. E terceiro, são bibliotecas. Eu vou sair aqui um pouco do slide e vou mostrar um pouco para vocês sobre cada uma delas, só para a gente dar uma olhadinha com escala. Enfim, em linguagem de programação, eu enumerei algumas que, no que diz respeito ao meio acadêmico, e não só beber um pouquinho de água, estão muito em alta. Então, hoje, em termos de programação, a gente tem Python, R e Julia. E o Rust, que é um mais recente, mas é um dos queridinhos também. E Python, né, dentro da biologia, eu acredito que é Python e R, na verdade. Talvez Julia, mas mais Python e R, vocês vão ouvir muito durante o curso de vocês. Alguns professores que trabalham com Python, alguns que têm interesse de trabalhar com Python e outros que já trabalham, né? Assim como para R. E a Julia nem tanto, porque é uma linguagem que está recente, ela surgiu em 2019, 2020, por aí, mas que é uma linguagem que tem um potencial matemático no que diz respeito a processamento fantástica. Eu diria que em termos de processamento ela é melhor que Python e R juntos. E a gente tem ambiente de desenvolvimento. Então, se vocês, por curiosidade, quiserem desenvolver algum código em Python, em R ou em Julia, que eu já ciclei mais para cá, eu tirei o Rust e deixei só Python, R e Julia. Para Python a gente trabalha com PyCharm ou VS Code, para R a gente trabalha com RStudio ou com o Sublime Text. No Julia a gente tem o Juno e tem o VS Code também. Em termos de bibliotecas, a gente tem dentro do Python o SciPy. O SciPy é uma biblioteca, né, para quem quiser algum dia produzir alguma coisa cientificamente falando e decidir usar Python. O SciPy é uma biblioteca, é um software que congrega 1 milhão de funções científicas. Então, você consegue, com o SciPy, fazer toda a análise estatística do teu projeto, desde gerar as médias aritméticas até ponderada, fazer correlação, análise de variância, desvio padrão e por aí vai. E tem o BioPython. No BioPython, a gente tem uma biblioteca que foi desenvolvida em Python, que trabalha com coisas bem específicas só de biologia. Tá? A gente vai pegar daqui a pouco para ver. Tem o R, que é o biocondutor, o bioconductor. É uma biblioteca também que trabalha só com essas coisas relacionadas à biologia. E tem a Julia, que tem uma biblioteca que eu coloquei aqui porque eu lembrei do Lorival, que é o PhiloNetworks. Ou seja, é uma biblioteca feita em Julia, uma linguagem de programação chamada Julia, que trabalha com filogenia, basicamente. E, beleza. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu só ver se eu não estou falando sozinho. Não estou falando sozinho. A gente tem aqui o BioPython. O BioPython é uma biblioteca fantástica em Python, que nessa coisa toda de trabalhar com programação, eu sou um aficionado por procurar coisas novas e tentar descobrir ferramentas interessantes. Consegui traduzir. O BioPython é um conjunto de ferramentas disponíveis gratuitamente
para computação biológica escritas em Python por uma equipe internacional de desenvolvedores. E aqui você consegue fazer muita coisa. Tem colaboradores, você consegue ver, no que diz respeito aqui à documentação, né? Consegue ver um monte de coisa. Tem análise para sequência, alinhamento, população, coisas estruturais para bioinformática, sequenciamento, acredito que seja para genoma, então você consegue trabalhar com isso aqui dentro. Aí dentro da biblioteca a gente já consegue ter todas essas formas de trabalhar, né? Então aqui você já consegue, por exemplo, pegar aqui a sequência genética, armazena numa variável e vai tratando isso aqui para a gente. E consegue te entregar todas as contagens de adenina, citosina e timina, eu acho, lembro, dos grupos do DNA, ele vai te dando esses resultados para tu conseguir, de novo, otimizar o teu processo de análise e ter isso de maneira bem mais facilitada. A outra coisa é o Bioconductor, deixa eu pegar aqui o nome. O Bioconductor é um projeto bem grandinho, em R, e dentro dessas linguagens que eu comentei para vocês, o Python e o R são uma das que são mais usados dentro do mundo da biologia, sabe? Então tem aqui, deixa eu ver se consigo aumentar. Ele diz aqui no projeto que a missão do projeto Bioconductor é desenvolver, apoiar e disseminar software livre de código aberto que facilite a análise rigorosa e reprodutível de dados de ensaios biológicos atuais e emergentes. Isso aqui, geralmente, são aqueles dados que a gente obtém de análises em laboratório, mas que a gente consegue, de maneira programável, otimizar com código. Tá? Então, a gente tem... Os sites, eles têm para a gente toda a parte de documentação. Tá? Então, você consegue entender como é que isso funciona aqui dentro. Ele diz para ti como trabalhar, como é que escreve, tudo bonitinho. E eu preciso mostrar o Philo Networks aqui, porque senão o Lorival vai me bater depois. Tem o Philo, que já é uma biblioteca feita em Python, ou em Python já em Julia, que, deixa eu ver, eu acho que analisa estatística de ambientes filogenéticos. Deixa eu ver se traduz. O Philo Networks é para análise de redes filogenéticas, né? Ele lê e escreve árvores de redes filogenéticas em formato NeWiki estendido. As redes são consideradas explícitas. Os nós representam espécies ancestrais, parará. Ele manipula redes, ele compara redes e árvores com medidas de similaridades, resume amostras de redes bootstrap e faz um monte de coisa. Então, isso aqui é mais uma ferramenta que tem dentro do mundo da programação, focado em Julia, no caso, que a gente consegue trabalhar para otimizar o nosso processo de análise e de pesquisa. E, beleza. Vou voltar para cá. Aí tem o nosso último slide, basicamente, que é o do GitHub. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou dentro de um ambiente aqui. Eu queria mostrar para vocês uma coisa que é fascinante e que acredito que vai agregar muito no trabalho de vocês daqui para frente. De novo, isso se vocês quiserem usar a programação para alguma coisa na vida de vocês. Existe um ambiente dentro da web que a gente trabalha, que é o GitHub. O GitHub é um portal, é um site, basicamente. É tipo, de uma maneira muito grosseira, fazendo uma simulação, um processo de assimilação, de semelhança não tão interessante, mas seria basicamente um Mercado Livre da vida. Imagina que você tem lá um monte de coisa para comprar no Mercado Livre e aqui no GitHub é basicamente a mesma coisa. Só que no GitHub a gente costuma dizer que é uma rede social para desenvolvedores ou para pessoas que querem publicar um código ou projetar algum código e deixá-lo aqui. O que acontece? Se você vier aqui no GitHub, criou sua conta e colocar Biology, por exemplo, e pesquisar, ele vai trazer para ti um monte de artigos, ou artigos já de códigos sobre o assunto que você quer. Por exemplo, eu coloquei aqui biologia, e ele trouxe para mim deep learning, de biology,
tem um monte de coisa que ele traz para a gente, e isso é interessante pelo seguinte fator. Imagina que você está desenvolvendo uma solução em Python, por exemplo, que é a que eu tenho mais prática. Você está desenvolvendo uma solução em Python, e essa solução em Python é para... Só um momentinho. Essa solução em Python é para a gente conseguir analisar um genoma, uma sequência genética. Quero analisar uma sequência genética, só que eu não sei por onde começar, Jackson. O que é que eu vou fazer? Você vai aqui no GitHub e você coloca DNA, por exemplo. Você vai pesquisando. Tem muita coisa aqui. Tem DNA, tem coisas com Python, e você vai procurando e encontrando códigos. E esses códigos, geralmente, eles vêm comentados. Ó, por exemplo, esse aqui é uma coisa interessante. Ó. Ele pega, faz algumas coisinhas pra gente, aí tem todos os estudos aqui, as definições, no caso, e aí você vai fuçando o código. Aí você já tem aqui, ó, você já tem um código, que é o de treino. Tá? E aí você já vai começando a ler todo o código. E uma coisa que eu esqueci de dizer é que a gente que trabalha com código, por que quer que seja, você vai gastar mais tempo lendo o código do que escrevendo código. Tá? Então é importante dizer para vocês que trabalhar com programação, trabalhar com esse processo de desenvolvimento é muito ler coisas. Então o GitHub é uma ferramenta que eu indico de maneira muito virtuosa para que vocês consigam entender como é que esse mundo da programação funciona em termos de pesquisa, sabe? Por exemplo, aqui dá para perceber, deixa eu ver, dá. Aqui, por exemplo, lá como a gente falou de programação funcional, essa pessoa aqui, ela está desenvolvendo esse código de maneira funcional. Ou seja, tem uma única função que vai fazer tudo. Ela só vai rodar, ó, tem um monte de if, um monte de negócio. Aqui embaixo, ela vai executar a função vai fazer tudo. Pronto, isso é programação funcional. Ela desenvolveu uma função que vai fazer tudo, seguindo uma série de passos, e pronto, concluiu o meu processo, já consegui obter o resultado que eu queria ter. Beleza, é isso. Tá, então, de novo, eu recomendo fortemente o GitHub. Eu queria só fazer um merchan, porque eu e o Lorival, a gente tem um projetinho bonitinho que a gente desenvolveu há um tempo. Eu desenvolvi uma aplicação chamada PyEst. É um software de estatística. Eu acho que vocês perceberam que eu sou apaixonado por números. Eu gosto de estatística. Foi desenvolvido em Python. E a gente desenvolveu ele foi em 2018, eu acho que eu desenvolvi isso aqui. Precisa de manutenção, a gente está fazendo atualização. Acho que esse ano sai, senão vocês como gado, o Lorival me mata. Mas beleza, aí esse aqui é o site que foi hospedado no GitHub também. Importante, vocês conseguem hospedar sites simples aqui dentro do GitHub. A gente já tem 2 publicaçõezinhas com esse projeto, e vocês conseguem ter acesso ao código-fonte dele aqui nesse site, ou só pesquisar aqui dentro do GitHub também, deixa eu ver se consigo, porque ele pode achar outras coisas. Coloca aqui PyEst. Não achou de cara? Deixa eu ver se ele acha. Não achou de cara, mas depois eu passo. Mas tá bem aqui. Bem aqui. Aí tem todo o código-fonte dele aqui, as bibliotecas que a gente usou, tudo bonitinho. A última versão estável. E tem também todo o código dele bem aqui. Que foi, naquele momento da minha vida, eu não me orgulho muito desse código, fazem 5 anos, não escreveria mais desse jeito, mas esse código todo aqui foi escrito por mim, para fazer uma interface gráfica bonitinha de uma aplicação em Python, para uma aplicação gráfica, tipo um programa de computador, necessariamente, que pega uma base de dados, uma planilha CSV, Excel, e trata essas informações e gera para a gente gráficos, análises estatísticas, como estatística descritiva e algumas inferenciais, e gera os gráficos também para a gente. Tá? Beleza. Feito o merchan, a gente já falou do GitHub, a gente vai para a conclusão. Eu vou só conotar aqui de novo para vocês, deixa eu só voltar para cá, e rememorar que programação não necessariamente envolve apenas código, envolve essa coisa da gente entender que programação é uma ferramenta que a gente vai utilizar, ou ferramentas que a gente vai utilizar nesse processo todo de desenvolvimento de alguma coisa,
para conseguir sanar um determinado problema. E nesse processo de sanar esse determinado problema, a gente interage com outros profissionais, e esses outros profissionais vão agregar muito na nossa vida profissional, pessoal até, no que diz respeito a conhecimento de vida, conhecimento teórico, técnico, e a gente vai conseguir pegar essas coisas e aplicar dentro do que a gente tem de código, que a gente vai precisar de código, para conseguir criar inovação. Acho que essa é a palavra que não sai da minha cabeça, que é criar inovação e fazer com que isso tudo aconteça. Beleza? E eu vou deixar aqui aberto a parte de perguntas, eu vou parar aqui a minha apresentação. E, por favor, podem ficar à vontade para perguntar o que vocês querem, sou inteiramente de vocês. Obrigada, Jackson, pela excelente palestra. A gente teve aqui alguns comentários, né? Professor Lorival, o senhor quer começar a fala ou quer deixar para depois? Pode criar jogo. Pode criar o que você quiser. Por exemplo, tem uma... em Python tem uma biblioteca chamada Pygame, que é uma biblioteca mais tranquilazinha que você consegue criar jogo. E também tem... não sei se vocês ouviram falar na Steam, mas na Steam, que é uma plataforma para baixar jogos, você consegue também criar jogos com uma tecnologia específica, que eu esqueci agora, mas eu acho que é Unity. Você cria jogos com essa ferramenta, modela tudo bonitinho e publica lá na Steam. E pode até ganhar dinheiro com isso. Mas pode criar o que você quiser com programação. Mande. Ah, boa pergunta. É difícil, eu diria, a pergunta de responder, porque eu acho que você lembra, né, do meu início, eu comecei de uma maneira muito errada. Eu comecei estudando sozinho, por conta própria, então eu lia muito livro de programação. Mas hoje, literalmente, se você fosse começar, eu recomendaria muito que você conseguisse pensar, mesmo que de uma maneira primária, para que você quer programação na sua vida, sabe? Não, eu quero programar porque eu quero resolver esse problema aqui. É só isso, eu só quero resolver isso aqui, Jackson. Beleza, se for só para resolver isso, tem um site, um portal chamado Udemy, U-D-E-M-Y, Udemy. Você coloca lá, por exemplo, curso de Python para iniciantes. Né? Ele vai te dar todo o passo a passo, né, de como aprender Python de uma forma bem mais organizada e estruturada. Ou seja, o que eu estou tentando dizer é, faça um curso que te dê um cronograma, que te dê um sumário e que organize as ideias para você. Porque, de uma certa forma, para a gente que está começando, que começa a estudar uma determinada coisa, é difícil porque a gente fica meio sem saber para onde ir, o que atirar. Então, quando você faz um curso que tem um roteiro todo bem organizado, estruturado, fica mais fácil de tu entender, primeiro, como é que aquela tecnologia ela funciona, segundo, como é que eu consigo trabalhar com ela, e a partir disso, você vai ciclando o conhecimento, vai pegando outras coisas e vai engatando em outras coisas, sabe? Mas eu acho que é isso. Eu não sei se respondi a tua pergunta. Bem. Ah, beleza. Uhum. Tecnologia. Uhum. Uhum. Da programação. Uhum. Te dá base, né?
Pode falar, desculpa. Não, outra coisa que eu ia dizer é leiam o meu blog. Eu tenho, deixa eu ver se eu acho aqui. Faz um tempo que eu não posto nada, mas de vez em quando a intenção desse blog é focar em pesquisa e, e compartilhar essas coisas para quem está começando, sabe? Porque como eu comecei do nada, sem roteiro, eu apanhei bastante até pegar o jeito. Esse aqui é o meu blog, é um blog de tecnologia, jacksonosvaldo.github.io. Tenho no Instagram também, eu vou compartilhar o slide depois, qualquer coisa vocês podem me seguir por lá, de vez em quando eu posto alguma coisa sobre tecnologia. Aí aqui, dentro desse blog, eu escrevi um artigo sobre introdução à programação com Python, onde eu indico algumas coisas, alguns canais, na verdade, sabe? Livros muito bons, e playlists para quem quer começar, sabe? Em termos de o que eu vou estudar primeiro, para aprender a programar alguma coisa. Aí tem um roteirinho, sabe? Não é um dos melhores, mas eu recomendo esses cursos para todo mundo. Isso quem quer aprender a trabalhar com Python, né? Quem quer entender como é que Python funciona. Beleza. Uhum. Assim, não tem como fugir, senão a pessoa estagna e, tipo, por exemplo, no Python, essa versão que eu falei é 2.7 e o pessoal está pensando em descontinuar ela. Ou seja, é, tem projetos em Python ainda hoje que, inclusive, tem um famoso que eu esqueci de comentar, que é o PyMol. É uma ferramenta para análise de proteína, eu acho, e modelagem de proteína, essas paradas todas, sabe? Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui, que o site é bem pesadinho, mas que foi desenvolvido com a versão 2.7 da linguagem e o pessoal teve que refatorar tudo porque aquela versão da linguagem não ia ter mais suporte, não ia ter mais manutenção. Então a linguagem ia ficar insegura, aí não tinha como trabalhar com ela. Aí eles tiveram que mudar tudo. Aí esse processo de mudar envolve estudar toda a outra versão para a gente conseguir reaplicar isso tudo. Sim, eu vou mostrar aqui, Lorival, rapidinho. É o PyMol, tá aqui. É uma aplicação para análise molecular. Foi desenvolvida em Python, tá? Hoje eles têm. O projeto começou como um projeto open source e hoje eles comercializam isso aqui, sabe? É um sistema de visualização molecular patrocinado pelo usuário em uma base de código aberto, que essa base possivelmente está no GitHub, não vou ver agora que senão a internet vai acabar, e é mantido e desenvolvido por essa empresa aqui. Aí ela foi toda desenvolvida com Python e antes ela era desenvolvida com essa versão 2.7 e hoje eles migraram para a versão 3.7 do Python, que inclusive já está bem defasada, a gente já está na 3.11. Aí já tem que mudar de novo, tem algumas coisas que não foram. Tipo, e é um software muito potente, sabe? Um dos mais interessantes que eu já tive contato nesse processo todo de pesquisar ferramentas e tudo. Ele consegue mostrar toda a proteína pra gente, os compostos e tudo, e a gente consegue trabalhar com aquelas, tipo, ligação, sabe? De proteína com enzima, não sei o que, não sei o que. E é muito interessante. Isso tudo feito com Python, com programação. Isso é o que mais me deixa fascinado, assim. Tem aplicação em tudo. Aplicação com RNA, com DNA, com enzima, com proteínas, lipídios, tudo. Uhum. Sim, dá para fazer tudo. É que nem eu falei, perguntou, dá para fazer jogo? Dá para fazer tudo. Tudo que você imaginar, na verdade, que eu consigo imaginar agora, dá para fazer. Depende, sempre, algumas coisas vão depender do custo computacional.
e outros vão depender de tecnologia mesmo. Jackson, uma pergunta minha que é assim, né? Por favor. Quando a gente sabe, né, que tem o chat GPT, que é uma inteligência artificial que está sendo bem comentada hoje em dia nas redes sociais, teria como fazer assim um voltado só para biologia? Tem sim. Só que uma coisa interessante de comentar é que, por exemplo, o chat GPT não parece que é só um site simples, né? Só que, na real, ele tem um custo computacional do caramba. Imagina que é basicamente uma pessoa que não fala só contigo, ela é multilíngue, ela fala todas as línguas do mundo, possivelmente, ou talvez eles tenham focado em algumas específicas, tipo inglês e espanhol, outras linguagens assim. Mas ele vai conseguir entender todas essas linguagens. Segundo, ele vai ter resposta para basicamente tudo, com base no que ele já foi ensinado e no que ele está aprendendo. E ele responde, talvez, milhares de pessoas em minutos, assim, sabe? Então, a gente tem eu imagino que eles tenham um prédio inteiro de data centers, de servidores imensos para rodar aquilo. Então, a gente consegue fazer um desses só para biologia, mas o custo computacional é bem caro. E, às vezes, o que essas pessoas querem, tipo, a empresa que mantém o chat GPT, é um retorno financeiro. E talvez esse retorno financeiro para a biologia fosse custoso em termos de tempo e oneroso em termos de grana. Mas é possível, sim. Entendi, obrigada. Por nada. Tem o Pix? Ah, tá, entendi. Ah, malandro. Eu não lembro, não. Não liguem, não liguem. A gente se zoa no off. Pode. Se não quiser perguntar por áudio, pode jogar aqui no chat que eu respondo. Fica de boa. Tô vendo aqui o chat. Pode jogar que eu respondo. Acho que não vai ter Podem perguntar, pessoas. Fiquem com vergonha, não. Principalmente os calouros aí. Fica de boa, já fui calouro também, tá tudo certo. Tudo pelo certo. Não, tu tem que. Tu tem que fazer um curso específico. Como ser calouro? Agradeço imensamente. Por tua causa, né? Me ilude. Nada. Beleza. Eu só queria estender esses comentários também a beleza do meu querido orientador, do Lorival, e as meninas também que me receberam aqui super bem. Eu fico muito feliz com esse acolhimento, de certo modo. Ah, levantaram a mão, querem falar? Eu respondo ainda. E é isso, eu estou à disposição. Qualquer coisa, é só chamar que a gente cola para falar. Alguém ainda quer perguntar? Ah, tá. Sandy foi sem querer. O Marcos, acho que é um Weber. Acho que ele é filósofo. Quer perguntar também, mano? Acho que foi engano. Obrigada, Jackson, realmente, por ter aceitado participar da Semana do Calor, né? Dar uma palestra pra gente. E a todos que participaram e assinaram a frequência, e os que ainda não assinaram, assinam, que até amanhã a gente vai estar liberando o certificado, viu, gente? Beleza. Obrigada de verdade, gente. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Pode falar. Levantaram a mão aqui. Ah, tá. Eu tô confuso agora, estão me iludindo. Querem falar ou não? Ah, tá. Podem perguntar, eu respondo.
Valeu, então. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Foi um prazer poder falar com vocês. Tchau, tchau. Boa noite.